Estamos aqui reunidos para cumprir mais uma tarefa do mestrado ProF. Nós somos alunos do Polo UFES e hoje a gente vai estar aqui reunido, eu, o professor Sávio, o professor Niliane e a professora Lisiane. Eu sou o professor Diego e nós vamos estar aqui cumprindo essa tarefa da metodologia do ensino da educação física, a primeira e a segunda semana dessa disciplina. E o objetivo aqui é estar discutindo alguns textos, né, de forma reflexiva, né, e crítica sobre a nossa vivência e a reflexão em cima desses textos. Então, nós vamos começar aí cada um se apresentando, falando um pouco da sua vivência, e depois vamos estar entrando aí no debate desses textos. Bom, meu nome, como eu disse, é professor Diego. Minha formação foi terminada em 2005, na Universidade Estácio de Sá, onde eu tive uma formação muito voltada para a área de fisiologia, né? A área escolar não era um grande ponto abordado na minha formação, e trabalhei muito tempo com essa área. E hoje eu trabalho na área escolar, né? No ensino fundamental 2, com turmas do sexto ao nono ano, e tenho essa tarefa hoje de estar fazendo mestrado e poder estar me capacitando e refletindo sobre a minha pedagogia. E eu vejo hoje que realmente eu tenho ressignificado, né, todo o meu processo de pedagogia para que a gente possa, né, estar melhorando e fazendo uma reflexão sobre o nosso dia a dia profissional. Olá, eu sou o professor Sábio, formei em uma universidade particular, atuo nos anos iniciais da educação básica, já trabalho em 3 escolas há mais de 10 anos. Como os textos falam, eu hoje me sinto muito privilegiado por ter tido uma formação muito completa entre teoria e prática. A minha faculdade integrou isso muito bem, tanto os conteúdos quanto as vivências corporais. Agora vou passar para minha amiga Lisiane, que vai se apresentar. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lisiane, sou formada em Educação Física, licenciatura em 2009, depois voltei para fazer o bacharel em 2016, estudei na UNEC, a Universidade Particular, e corroboro com o Sávio, a minha faculdade também, ela foi muito feliz em agregar esses conhecimentos, né? A gente sempre tinha mesmo fora da educação física escolar, quando a gente tinha a disciplina dos esportes, os professores tinham cuidado de nos orientar acerca de como esse esporte deve ser ensinado numa escolinha de esporte, num treinamento, e como esse esporte deve ser ensinado na escola. Então, a gente tinha muito claro essas abordagens, as diferenças entre essas abordagens. E também na disciplina de educação física escolar, eu creio que agregou muito, mas, né, como a educação física vive em constante mudança, ainda estamos perpassando por essa mudança. Eu vejo agora no mestrado que tenho muito mais a aprender, né? As abordagens continuam evoluindo, continuam melhorando, continuam reforçando a questão das práticas corporais, né? O real sentido da educação física existir na escola. E o ProF, ele veio assim para abrir, né, o nosso horizonte acerca de como nós podemos melhorar enquanto professores para os nossos alunos, para os alunos específicos da minha escola, né? Não é uma receita de bolo. É isso aí. Vamos lá, Lili? Eu sou a Liliane, eu formei em 2008 com a licenciatura, em 2009 o bacharel. Também sou formada na mesma universidade que a Lisiane, na UNEC, que ela é da minha cidade, que tem o polo na cidade da Lisiane, né? Ela é de Caratinga, Minas Gerais. A formação, ela foi bem voltada para a prática mesmo, para o chão da escola. Então, a gente teve essa noção. O estágio colaborou muito, porque eu pude vivenciar mesmo a educação física, como ela acontece ali no estágio, apesar que a gente tinha o quarteto fantástico muito predominante. Tivemos outras práticas corporais, mas não foram... Hoje eu vejo de uma forma diferente, que é mais acentuada essa formação. E a minha turma na faculdade entrou naquele período que estava separando o bacharel de licenciado e ficou meio que uma confusão. Foi a última turma da licenciatura
que formava todo mundo e já formava bacharel. Na outra turma já teve que fazer escolha. Então, deu uma confusão na grade da escola, da faculdade ali no momento da nossa formação. Mas o PROEF vem mesmo colaborar e abrir a nossa mente, né? Dessas diversas práticas que nós podemos incorporar no nosso dia a dia na escola. Atualmente, trabalho com educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. Eu consigo pegar todos os segmentos dentro da educação física. Bom, então, dando continuidade ao nosso debate, né, eu vejo que a formação de vocês, né, nessa área escolar foi bem mais importante, mais bem estruturada que a minha. Então, a reflexão que eu faço sobre a nossa formação, mais especificamente na educação física, pelo menos foi o que aconteceu, né, na minha época, foi que existia uma grande dificuldade naquela mudança da educação física inovadora, de saber realmente adequar o currículo para essa mudança. A gente trabalhou muito também o Quarteto Fantástico, mas foi basicamente isso. Então, eu vi essa falha, né, na formação de professores. Hoje eu percebo mais nitidamente essa falha, até porque o PROEF abre muito os nossos olhos para isso. Aí até uma fala do Martins, desses textos que eu me identifiquei muito, foi que é mais fácil falar do que fazer. Então, eu vi a minha formação de uma forma muito teórica e muito pouco prática de ser colocada dentro realmente de como ensinar, de como ter uma pedagogia para colocar essa educação física renovada, né, dentro do chão da escola. Né? Passar a palavra para o nosso amigo Sávio. E agora a gente fazer as... E fazendo essa conexão entre o ensino que tivemos na faculdade e hoje, com a nossa experiência para dentro da escola, eu faço uma análise crítica, sociocrítica, que muitas vezes revela muitas desigualdades no acesso à educação física de qualidade nas escolas. E por quê? Às vezes é culpa do professor? Também, às vezes sim. Mas a maioria das escolas não oferece uma estrutura adequada para as aulas de educação física. Acho que a maioria dos professores do PROEF, eles alegam isso e trazem isso para a sala, quando a gente discute dentro da sala. Falta material, falta estrutura, falta apoio, falta formação, uma formação continuada, a maioria não tem. Então, e a maioria das escolas ficam em áreas de risco, comunidades. Eu, por exemplo, atuo em área de comunidade, que não tem nada. Então, perpetua o quê? Uma exclusão social e muita disparidade educacional. Isso, sabe? E é Uma reflexão interessante. importante são as... E é falar, Olivia. interessante aqui porque nós vivemos o quê? Com vários tipos de alunos, uma singularidade muito grande. E essa diversidade ela está presente no nosso dia a dia. Sim. E a gente tem que tentar, assim, trazer para os nossos alunos uma educação de qualidade. E essa educação, esse currículo, ele pode ser diversificado. Porque eu estou numa área de dificuldade, eu não vou diversificar o meu currículo, e é aí que eu tenho que trazer essas práticas mesmo e oportunizar isso para os meus alunos, né? E as experiências educativas, levar, assim, em consideração as experiências dos nossos alunos, porque eles têm uma bagagem muito grande a nos oferecer. E essas experiências locais e cotidianas dos próprios alunos, elas vêm acrescentar muito nesse currículo diversificado. Exatamente. Essa é uma diversidade, uma abordagem que busca realmente uma sociedade e uma escola mais justa, considerando essa diferença entre todos os alunos. A gente tem perfis sociais totalmente diferentes, perfis econômicos, perfis emocionais. Então, para atingir todos de uma maneira igualitária, nós precisamos fazer o quê? Diversificar nas metodologias. Isso. E nós tínhamos uma visão diferente de escola democrática, né? Essas discussões, elas vieram trazer para nós que, na verdade, democracia não é atender a maioria, né? Não é a maioria, a voz da maioria. Democracia é atender a todos. Sim. Então, em educação física, a gente acabava cedendo ao que a maioria gostava. Quantas vezes eu já cedi, eu já fiz isso, né? O próprio Quarteto Fantástico, ele é isso. Ah, é o que a maioria gosta. Então, hoje, essa lacuna que a gente percebe na nossa formação, eu acredito que na época que os nossos professores
vinham com essa demanda para nós, era no intuito de atender A isso, maioria. a voz da maioria, né? Então, essas discussões hoje, elas vêm salientar que porque a maioria gosta, então é mais importante, ou porque nasceu nos Estados Unidos, na Europa, então é mais importante. Eu acho muito interessante isso, e trazer à tona práticas esportivas marginalizadas, colocadas em segunda, terceira, quarta opção, e oportunizando aos alunos, como eu trabalho no ensino médio, o ensino médio define muito bem aqueles que gostam e os que não gostam de educação física, né? Então, não é mais como as crianças que jogam tudo. Então, esses que não gostam da educação física, eles não gostam por algum motivo. Na verdade, talvez não seja porque não gostam, mas porque acham que não atendem não são tão habilidosos. Então, esses esportes fora do Quarteto Fantástico, eles abraçam muito bem esse grupo, porque eles se sentem à vontade em praticar, porque não tem parâmetro, na escola não tem ninguém que saiba, então ele não precisa jogar tão bem quanto, né? Ele pode simplesmente jogar. Então, isso é fabuloso, né? A gente vai deixando de lado aquela educação física que focada só nos melhores, focada em quem ganha nas competições, e abre essa democracia, abre essa oportunidade. E que bom que isso foi enxergado, né? E, Visiane, é Eu interessante acho que que o PROEF está nos mostrando isso, né? As nossas aulas práticas, elas estão nos agregando. E que trabalho brilhante que os colegas aqui, sabe, Diego, realizaram com o FRISE, com os alunos. Que metodologia diversificada, trouxe uma prática nova, uma prática que resulta nisso que você falou. Por quê? Ali ninguém sabia, todo mundo estava aprendendo junto e fazendo. E vocês mesmos, meninos, podem falar que pelas fotos, pelos vídeos que a gente viu, o engajamento dos alunos de vocês foram bem legais, né? sim, eu acho que que todas essas leituras, né, as aulas têm feito a gente refletir muito sobre a nossa prática, para a gente realmente conseguir entender o que é diversificar, o que é desigualdade, né? Não são apenas políticas públicas, são fazer com que o nosso aluno seja autônomo, seja independente. Então, acho que esse é a grande sacada da diversidade e da desigualdade. A gente tem que fazer com que o aluno seja um aluno, né, pensante, crítico. Essa é a grande importância. E a educação física, ela é extraordinária para conseguir fazer isso. Foi até eu acho que o projeto de Oniliane fala sobre isso, trazer o aluno como o protagonista da sua educação, ensiná-lo a pensar, a ser um pensador crítico, reflexivo, que saiba argumentar. E eu acho que a educação física traz muito isso, ela agrega muito isso. E acho que os professores hoje em formação do PROEF, eles estão com essa reflexão de trazer a educação física, promover a saúde, mas, além de tudo, promover um cidadão que pense, um aluno que pense. Porque a educação física não é só uma disciplina que proporciona prazer, né? Ela vem ensinar algo e tornar esse algo significativo para os alunos e para a vida dos nossos alunos. E é muito interessante isso, quando a gente Exatamente. consegue unir o prazer, a informação e a reflexão, né? Com isso, a gente trabalha o cognitivo, o motor, o afetivo, a gente consegue trabalhar o nosso aluno como ser integral e trazendo esse protagonismo para os nossos alunos. Isso eu acho que é a sacada da vez na educação física. É, mas Sabe o que eu acho fantástico? A educação física entendeu que o protagonista não é o esporte, que não é a prática cultural. O protagonista é o estudante, né? Não é o estudante que vai, não é o esporte que O vai. melhor, né, Lisiane? Não é aquele que faz todos os gols, não é o artilheiro, não é o melhor Fica jogador. parecendo assim que o esporte é o protagonista e que nossa, eu tenho a honra de jogar. Não, o aluno é que ele é o protagonista e ele vai usufruir do esporte, ele vai usufruir da dança, ele está no centro, a aprendizagem dele está na aprendizagem real, né? Não só de práticas corporais, mas de valores, atitudinais, conceituais. E isso é muito interessante. Essa palavra é uma palavra-chave, né? O protagonismo. Eu acho, assim, para a gente até finalizar, um dos textos aqui fez uma colocação muito interessante que a gente vem vivenciando no nosso mestrado, né? Da questão da gente saber, nós somos professores especialistas, né? Nós somos de uma disciplina específica, mas eu vejo que falta um pouco da questão pedagógica para a gente.
não só para a gente, mas até para outros professores de outras áreas também. A gente tem o conhecimento específico da nossa área, mas pedagogicamente, às vezes a gente deixa a desejar. E o ProF acho que tem sido muito feliz em fazer a gente refletir sobre essa formação, né, sobre essa questão pedagógica da nossa formação. Mesmo se a gente não teve uma formação interessante lá atrás, ou uma formação continuada que as redes de ensino nos proporcionem, a gente está conseguindo refletir, né, sobre a nossa pedagogia. A gente está conseguindo pegar o nosso conhecimento específico e aplicar ele para o aluno de uma forma totalmente diferente do que, pelo menos, eu aplicava. Eu mudei muito a minha pedagogia depois que eu comecei né, a minha vida aqui no ProF junto com vocês. Não só pelo programa, né, mas também por vocês também, porque, né, vocês companheiros, a gente aprende junto, a gente troca experiências, a gente está, né, tá fazendo hoje aqui, por exemplo, uma troca excelente de experiências, né, de conhecimentos. Essa questão de conteúdo realmente é muito importante. Eu sempre fui um do contra nessa questão de didática, porque eu sempre quis levar para o aluno o conhecimento de uma maneira leve, objetiva, muito clara, ainda mais por serem crianças, que eles aprendessem brincando e que aquilo tivesse muito significado para a vida deles. Mas como esse aprendizado, como esse conhecimento chega para o aluno, é muito importante. É por isso que essa questão da didática é muito importante. Eu gosto muito de como ensinar, de qual metodologia usar, a maneira que eu vou ensinar para esse conhecimento chegar inteiro para o aluno. E não só conteúdo teórico. Interessante que a educação física ela sempre ficou como se fosse uma matéria, um conteúdo, um componente alheio à escola, né? Como se ele não fosse um membro, não fosse parte daquele corpo, fosse algo externo. E não, educação física, como outras disciplinas, né? Ela precisa estar compartilhando de momentos pedagógicos, de aprendizagens, né, de discussões, de conselho de classe, ela precisa disso, nós precisamos disso para entender como é que uma escola funciona pedagogicamente falando, e não apenas a caixinha do meu componente. Muito interessante isso, realmente, eu tive a oportunidade de passar por direção de escola e de coordenação do grupo de educação física, e agregou muito para mim, principalmente nessa questão pedagógica. Hoje o meu olhar é outro, é outro. Hoje eu busco fazer como eu gostaria que tivessem feito para mim. Então, eu comento sempre que quando eu estou dando aula, eu me sinto uma Elisiane no meio deles. E eu gostaria de ter aprendido daquela maneira, então eu vou ensinar daquela maneira. Eu gostaria que tivessem falado comigo com leveza, com gentileza, né? Porque a educação física, no ensino médio, ela tem esse mau costume de tratar com grosseria, né? Então, eu sofri disso. Então, eu me coloco lá. Eu estou lá na quadra no meio deles como aluno, eu sempre penso assim. E é interessante, né? E eu acho que é isso aí. Nós estamos no caminho na construção de uma educação física melhor a cada dia, né? Foi muito bom, colegas, partilhar com vocês esse momento de reflexão. É isso aí. Obrigado aí mais uma vez pela participação e parabéns mais uma vez pela prática de vocês e obrigado por estar agregando, né, sempre aqui um pouco de conteúdo para a minha pessoa e para a educação física em si. Tenho certeza que muitos de vocês aqui vão caminhar muito ainda na educação física para um doutorado, para um pós-doutorado, se Deus quiser, se tiver, né, disposição para isso. Mas acho que é por aí. Só a gente pode mudar a educação física, mais ninguém. Parabéns aí, obrigado, galera. Obrigada, galera. Até a próxima. Tchau. Até a próxima, pessoal.